és bom, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. É o nosso Deus, sou digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. É o nosso Deus, entronizamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar as Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar as Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de Ti dependo e conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, eu venho Te dar louvor. Que bom é Tua
que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, que glória é tua vida em minha vida, que bom é tua vida em minha vida. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Que bom, que glória é a presença do Senhor na nossa vida, não é verdade, irmãos? Isso é que importa, a presença do Senhor. Nada é melhor do que a presença dEle. E a presença do Senhor não é porque você é menos ou mais merecedor. Você se fez merecedor no momento que você nasceu de novo, que você fez do Senhor Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então vamos dar continuidade, aos salmos. Hoje nós vamos tratar do Salmo 34, tá, pessoal? Salmo 34, Salmos da Fé. E nós vamos ler primeiramente ele aqui, para depois ministrarmos algo a respeito, tá? Então, mais um Salmo de Davi, tá bom? E diz no versículo 1: Bendizei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que quer ter longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, queridos? Que salmo poderoso, que salmo maravilhoso. Amém? É um salmo como todo salmo de Davi, ele tem muita coisa da revelação, de profecia a respeito de algo que seria se manifestar somente na nova aliança, mas também existem verdades aqui revelacionais a respeito do que se cumpria desde aquela época e que se cumpre hoje também. Então, a primeira verdade
é que ele diz no 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então ele faz nos primeiros versículos, né, uma adoração, um reconhecimento e um louvor ao Senhor. E então ele começa a falar do que foi que Deus livrou ele, do que Deus está tratando. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. É algo que valia para a época de Davi, é algo que está valendo ainda hoje do mesmo jeito. Deus livra você de todos os temores, amém? Na verdade, o crente não tem que estar envolvido com nada que te traga medo. O Senhor livra. Na verdade, nós dizemos sempre aqui que medo é o contrário de fé, não é verdade? Assim como timidez é o contrário de enchimento do Espírito. Então, o medo é o contrário da fé, tá? E aí ele diz o seguinte, no 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós temos duas revelações aqui. A primeira da iluminação, amém? Então, essa iluminação está falando da palavra, porque a palavra tem poder para iluminar, esclarecer, né? A Bíblia diz lá no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra tem poder de esclarecer, a palavra tem poder de iluminar, a palavra tem poder de trazer luz, assim como a palavra do Senhor a respeito desse salmo está trazendo luz para as nossas vidas. Então, ela não só ilumina você, mas existe uma garantia do Senhor que já valia para aquela época e vale hoje também para você do mesmo jeito, é uma verdade eterna, que o rosto daquele que busca o Senhor jamais vai passar vergonha. O Senhor protege os seus, o Senhor guarda os seus, e você jamais vai sofrer vexame. E ele começa a falar aqui do exemplo da vida dele. Clamou este aflito e o Senhor o livrou, e o livrou de todas as suas tribulações. Isso é uma verdade, querido. Quem se apega no Senhor se livra de toda e qualquer tribulação. Mas assim, a única diferença continua sendo a mesma. Deus, você busca o Senhor te livra de toda tribulação, continua do mesmo jeito. Mas o que nós queremos sempre passar para vocês quando estamos ensinando esse salmo é a respeito do poder da sua fé, do poder da atitude que você tem em cima da palavra, do poder que tem na sua confissão. O que você confessa é o que você crê, e o que você crê e confessa é o que vai acontecer na sua vida. Então Deus já liberou a sua bênção sobre você. Essa é a diferença. No Velho Testamento eles clamavam a Deus para Deus de alguma forma lembrasse deles, mas no Novo Testamento, embora Deus continue sendo o mesmo, irmão, a diferença é que o povo de antes, eles não eram nascidos de novo. Jesus não tinha pago o preço pelo pecado, né, pelo resgate do pecado da humanidade. E hoje nós, como filhos de Deus, nascidos de novo, nós não só temos acesso à presença de Deus, mas temos também garantida a manifestação das bênçãos que Deus prometeu na sua palavra. Amém, queridos? Então o livrar-se de toda tribulação é também um pedido ao Senhor, mas também muitas vezes é uma atitude da sua vida, porque tem muitas tribulações que você está inserido, e você está enredado, e você está preso, que simplesmente uma atitude de fé faria com que você estivesse livre disso aí, amém? Eu sei que tem tribulações que vêm de algo externo, de coisas que se levantam fora, mas uma tribulação, por exemplo, ocasionada por uma enfermidade, é algo que pela fé você pode conquistar essa cura, porque Jesus já deu a cura para você. Na verdade ele já foi pago o preço, você já foi curado na cruz do Calvário. Lá, como diz Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Fomos, não seremos, já fomos. É uma atitude de fé. Então a misericórdia do Senhor e o livramento sobre uma tribulação desse tipo já foi liberada desde a cruz do Calvário, amém? E aí ele diz, olha só que coisa linda, versículo 7, um versículo que é muito conhecido e muito citado nas pregações, né? Que é o versículo 34, Salmo 34, versículo 7, que diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
e os livra. Isso é verdade desde aquela época e continua sendo a mesma hoje, irmãos. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus tem te livrado através do ministério dos anjos. Os anjos, como diz lá em Hebreus, são ministros enviados da parte de Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Você vai herdar a salvação na sua plenitude, em especial no dia da ressurreição e no dia que você for arrebatado. Mas eles foram enviados para auxiliar, e um dos ministérios dos anjos é proteger, irmãos. Então aqui está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se. Ele não só vem, ele mora, ele acampa-se ao redor, irmãos. E é uma outra coisa que nós queremos tratar agora, sobre o ministério dos anjos. Tem pessoas que ficam orando, pedindo para Deus, manda um anjo para me guardar. Mas na verdade você já tem anjos ao seu redor, querido. Se você nasceu de novo, os anjos já estão com você. Amém? Então, quando você não precisa pedir, pai, coloca os teus anjos para eu fazer tal viagem, mas os anjos do Senhor já estão ao teu redor, já estão te livrando de toda e qualquer situação. É um ministério dos anjos, está auxiliando os filhos de Deus naquilo que eles precisam. Quando o diabo ou o espírito de morte vem com um acidente ou com alguma coisa desse tipo, é ministério dos anjos proteger. Mas por que às vezes não se protegem? Por causa da vida de infidelidade. Os anjos, eles foram enviados da parte de Deus para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Mas se você não estiver cumprindo a palavra de Deus, os anjos não têm responsabilidades, nem têm autoridade para guardar você, quando você já se fez uma pessoa fragilizada espiritualmente. Quando você peca, você abre uma brecha para ataque de demônios. Quando você não vive na prática do pecado, como diz a Bíblia, Deus o guarda. Não é o que diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Como é que Deus guarda? Uma das formas de Deus guardar você é através disso, do ministério dos anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele tem livrado a sua vida e vai continuar livrando você. Quantos exemplos, né, irmão, a gente não vê, né? Quantas coisas acontecem milagrosas. Eu tenho um exemplo na minha própria vida, na vida da minha família. Eu e Fabiana, nós temos um testemunho sobre isso, né? Quando as nossas meninas, as duas gêmeas, eram bebês, bem bebezinhas mesmo, elas começaram a andar antes de 1 ano de idade, com 9 meses mais ou menos, 1 ano, 9 meses, começaram a andar, né? E a Thalita, uma das minhas filhas, bebezinha, já andava, mas a gente ainda trocava elas, e trocava as fraldinhas dela, e a gente colocou elas em cima de um lugar alto assim, mais de 1 metro, 1,5 metros, né? Para poder trocar a fralda dela. E por um momento, irmãos, por um momento, um de nós, não me lembro, acho que foi a Fabiana, se afastou por um momento e sem ouvir barulho nenhum, irmãos. A gente não viu barulho nenhum, era um lugar alto, sem ouvir barulho nenhum. A Thalita veio para os pés da mãe e abraçou-se com ela. E a gente ficou se perguntando como é que era possível, porque era uma altura grande. Thalita não tinha como descer daquele móvel, não tinha uma escadinha para ela descer. E como é que a gente não ouviu barulho de queda, de baque, de nada? Com certeza, irmãos, foi os anjos que tiraram. Na hora que ela caiu, ela deve ter girado lá, e na hora que foi cair, os anjos segurou aquele bebê, porque a gente não ouviu barulho nenhum. Ela já estava nos pés da mãe, e foram os anjos que salvou o bebê. Salvamentos e livramentos de bebês é uma coisa que é muito comum no ministério dos anjos. Então isso é uma garantia da palavra do Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Creia nisso, irmão. Deus te dá livramento, e parte desse ministério de livramento é através dos anjos. Amém? Então veja só, ele ainda diz o seguinte, esse versículo também maravilhoso, que é muito citado em pregações, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É lindo isso aqui, olha só. Ó, provai e vede. Eu, quando vejo esse versículo aqui, eu só me lembro daquilo que Pedro disse, né? Buscai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio deles seja dado crescimento, se é que já tendes experiências de que o Senhor é bom. Então eu me lembro exatamente disso. Ó, provai e vede, o Senhor é bom. E Pedro diz que esse desejo pela palavra é uma forma de provar a bondade de Deus.
Ainda agora há pouco estava conversando com a irmã aqui a respeito disso. Por que tem pessoas que têm desejo da palavra e outras pessoas que só vêm para os cultos, não é verdade? E eu estava dizendo para ela que eu vou dizer aqui para você, porque tem dois tipos de crente, né? Tem aquele crente que tem amor e desejo pela palavra, e tem aquele crente que gosta de ouvir uma boa palavra. É diferente, é? Algumas pessoas estão em nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, igrejas do Senhor, e se sentam e vêm porque, que palavra boa, essa palavra me anima, né? Essa palavra é agradável aos ouvidos, é uma palavra que me estimula. Mas, irmão, você precisa entender que a palavra não é só para te agradar, para estimular e ser agradável ao seu ouvido, mas a palavra ela tem um poder sobrenatural. E a diferença que faz alguém que tem uma fome legítima com só alguém que quer só ouvir e sentar no lugar, é que a pessoa que tem uma fome legítima, ela reconhece que o sobrenatural é mais importante do que o natural, e que o que se encher da palavra é algo que vai fazer diferença na vida, é uma questão de vida ou morte. Pessoas levam a vida leviana de uma forma leviana, porque ainda não entenderam que o sobrenatural é mais importante do que o natural. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui, mas aqui nós estamos debaixo de uma chuva muito forte. Eu estou aqui com esse microfone, espero que não estejam atrapalhando você aí. Mas entenda, queridos, existem dois tipos de crentes. Existe aquele que vem só para os cultos, né? E que está ouvindo uma palavra boa e gosta de estar ali, e tem aquele que tem um diferencial. Essa pessoa tem uma fome pela palavra, e é por isso que Pedro disse: buscai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele seja dado crescimento, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bom. E aqui o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o que você esteja passando ou já passou, você pode ter absoluta certeza, ou que irá passar, pode ter absoluta certeza que o amor e a bondade de Deus protegerá você em toda e qualquer situação. Nada pode separar você do amor de Deus. Prove e veja que o Senhor é bom. A vontade de Deus é sempre curar, a vontade dele é sempre salvar, a vontade dele é sempre libertar, a vontade dele é sempre fazer o bem. Não existe essa. Tem pessoas que dizem: Deus é soberano e Deus, as palavras do Senhor são mistério, né? Ou tem outros que dizem: está escrito lá em Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Irmãos, eu já li aqui, o versículo de Isaías está tratando com um ímpio. Você não é um ímpio. A Bíblia diz, pelo contrário, lá em Coríntios capítulo 9, que nós temos a mente de Cristo, e que pelo Espírito que está dentro de nós sabemos sim qual é a vontade do Senhor, nós sabemos sim quais são os pensamentos de Deus. Está na Bíblia, irmãos, tão claro. Eu não sei por que tem pessoas que são tão religiosas, que não veem isso que está claro diante deles. O Deus desse mundo deve ter cegado o entendimento, o Deus da religiosidade, para que as pessoas não entendam isso. E toda vez que um mal acontece, alguém diz: Deus sabe, Deus é soberano, porque os pensamentos deles são maiores do que o nosso. Com certeza Deus é mais sábio e mais inteligente do que você, mas isso não deve ser justificativa e pegar um versículo fora do contexto para dizer uma mentira, irmão. A verdade é que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tenha experiência da bondade de Deus. É Ele quem te guarda, é Ele quem te cura, é Ele quem traz provisão na sua casa, irmão. É Ele quem traz saúde para a tua vida, é Ele que te alimenta, não só do ponto de vista natural, o pão nosso de cada dia, também é o ponto de vista espiritual, porque Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali, irmãos, palavra é a palavra rema no original, está escrito rema, ou seja, toda palavra revelada que procede de Deus e que manifesta vida, é isso que traz vida na sua vida. Então eu só posso imaginar que as pessoas que vivem sempre justificando, na verdade estão se sentindo tristes, estão se sentindo fracassadas. E Deus não é Deus de fracasso, Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de poder, irmãos. Prove e veja que o Senhor é bom. Aleluia. No versículo 9 diz o seguinte: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que
o temem, nada vai faltar para você. Não é o que diz o Salmo que nós já tratamos aqui alguns dias atrás, o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada te faltará, nada me faltará. Os leãozinhos podem sofrer necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mais uma vez ele repete, no versículo 9 ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. No versículo 10 ele diz: porém aos que os buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nada vai faltar na sua vida, não vai faltar paz, não vai faltar cura, não vai faltar proteção, não vai faltar direção, não vai faltar provisão, não vai faltar alimento. Isso é garantia de Deus, irmãos. Mas você precisa falar. Como assim, pastor? Mas Deus não garantiu, por que eu preciso falar? Porque você é coparticipante com Deus. Deus precisa da sua boca, não porque Ele não tem poder, não é isso. É porque a sua boca vai manifestar o que você crê. E a única forma de agradar a Deus é através da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se não fala, não agrada a Deus. Amém? E como é que se fala? Fala de acordo com os oráculos do Senhor. Ou seja, fala de acordo com a Bíblia. Amém? Com a palavra de Deus. Ou como diz lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é bom, quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então existem dois tipos de crente: aqueles que vão só para assistir uma palavra bonita na igreja e aqueles que estão com fome da palavra. Quem tem fome da palavra, esse fala a palavra, este crê de todo o coração. Esse é semelhante, o coração dessa pessoa é semelhante àquele terreno da parábola do semeador, o bom terreno, aquele que recebe a palavra com avidez e decide praticar. Essa pessoa, irmãos, essa pessoa vai frutificar. E por que vai frutificar? Porque está com o coração correto. É o tipo de crente que tem fome da palavra. Mas tem outro tipo de crente que vai para o culto só para assistir e que acha que está ouvindo uma palavra como outra qualquer. Não entendeu que o mundo espiritual é mais importante do que o mundo natural. Irmãos, não seja desse tipo de crente fraco que fica se amedrontando com tudo, irmãos, que fica, eu estou com medo desse Covid-19. Não tenha medo de nada, irmãos. O Senhor é o teu pastor, nada vai faltar. O Senhor está contigo, o Senhor te guarda, o Senhor colocou anjos ao teu redor, irmãos. Maior do que o nome dessa doença chamada Covid-19 é o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, ele é poderoso. Mas você precisa agir em fé, você precisa crer e agir com intrepidez, ser do tipo de crente que prova e vê que o Senhor é bom, que sabe porque sabe que nada vai faltar na sua vida. Esse é o tipo de crente que cumpre o que o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom e que todos aqueles que buscam a Ele, nada vai faltar. Amém? E aí ele diz no 11: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E aqui ele vai partir para uma outra área interessante. No mesmo salmo, ele começa com um louvor, depois ele fala sobre essa questão de ser iluminado por Deus, de provar da bondade do Senhor, que nada vai faltar. Mas aqui ele já entra em outra área, que faz parte do fluir, do receber e do andar em bênção, andar em vitória, andar na palavra, É isso, por exemplo, um pacote completo. E o pacote completo fala de outras coisas. E eu quero, antes da gente ler isso aqui, lembrar de uma coisa, irmãos. Tem gente que acha que toda vez que um pregador, uma pregadora fala uma palavra de responsabilidade, esse pregador ou essa pregadora está pregando um evangelho de condenação. Mas como assim, irmão? O evangelho de condenação não é isso, não. O evangelho de condenação já está dizendo, está condenando você a alguma coisa. Mas o evangelho, as boas notícias, não são só para falar que você deve rir, se alegrar, andar em fé e andar em bênção, mas também ele fala, a verdade do Senhor é completa. Ele fala também da possibilidade de algumas coisas que você pode estar errando, e através desses erros é por isso que você não está andando na plenitude da bênção de Deus. Aquela mesa que foi posta diante de você, como diz o Salmo 23, que nós tratamos alguns dias atrás, pode não estar sendo usufruída por Deus, por você, melhor dizendo,
porque você está cometendo algum erro. E aqui a palavra é tão maravilhosa que, além de falar, né, o salmista Davi, além de falar de que é bom demais, Deus é bom, prove da bondade de Deus, tal, mas na mesma palavra, eu acho que Davi talvez não tivesse os púlpitos de algumas igrejas, não é verdade? Porque algumas igrejas iam dizer: desce daí esse cara chato, porque na mesma hora Davi já diz o seguinte, olha só o que ele diz: vinde, filhos meus, e escutai-me, eu ensinarei o temor do Senhor. A pessoa que teme a Deus, porque só dizer que está crendo não é temor. A fé envolve as duas coisas. Lembra a palavra pistes? Pistes é fé e fidelidade. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de crer, de confessar, de andar conforme a sua fé, crendo que vai acontecer, as promessas vão se manifestar, e ficar perseverante. A perseverança precisa ter uma ação completa, para que por meio dela, agora vamos lá para Hebreus 10, diz: alcanceis a promessa. A fé tem a ver com isso, né? Crer, melhor dizendo. Mas a palavra pistes também significa fidelidade. E quando a gente fala de fidelidade, a gente lembra de quê? De santidade, de temor a Deus e de obediência, não é? Às vezes as pessoas só querem ouvir a primeira parte e se esquece que para uma verdadeira fé tem que ter a segunda parte: fidelidade, obediência, santidade, temor ao Senhor. E é aqui que o salmista está sendo bastante equilibrado e falando da segunda parte. Vou te mostrar o que é o temor ao Senhor. E aí ele cita o seguinte, muita gente não gosta de ouvir isso, né? O 13 diz: refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O que é um lábio que fala dolosamente? Dolo tem a ver com culpa. Então, o que ele está dizendo aqui é: refreia a tua boca do mal e os teus lábios de falarem coisas que são culpáveis. Resumindo, do que ele está falando? Fofoca, maldição, difamação e escárnio, a roda dos escarnecedores. Então, difamação, fofoca, escárnio, isso é falar dolosamente, irmão. É falar com dolo, é falar com culpa, algo que se faz culpado. E aí que o salmista está dizendo que a forma de temer a Deus e realmente usufruir de toda a bondade de Deus é ter cuidado com o temor ao Senhor. Não abrir a boca para falar bobagens, não abrir a boca para estar falando do próximo, não abrir a boca para estar difamando as pessoas. Toda vez que você fala dos defeitos de alguém, você está se fazendo culpado, e esse é o motivo porque abre uma brecha e às vezes demônios trazem algumas dificuldades na vida das pessoas. Veja bem, presta bastante atenção na promessa que está inserida aqui. Olha só: quem é o homem ou quem é a pessoa que ama a vida e que quer ter longevidade para ver o bem? O que é longevidade, irmãos? Viver todos os dias aqui nessa terra. Você concorda comigo? Então, quem é que quer viver todos os dias aqui nessa terra? Eu até pergunto para você, eu tenho certeza que você quer. Quem quer viver todos os dias aqui nessa terra? E aqui ele está dizendo algo que é muito, eu quero que você preste bastante atenção. Ele está dizendo nas entrelinhas que o motivo pelo qual um crente morre cedo é porque ele fofoca demais. É o que ele está dizendo, ou não é? Você vai lá para Pedro e Pedro repete, faz um link com esse versículo e fala a mesma coisa. Ele está dizendo que aquela pessoa que escarnece, aquela pessoa que amaldiçoa e aquela pessoa que fala mal e que fofoca, essa pessoa vai ter os dias abreviados. É sério isso? Muito sério, irmãos. E é verdade mesmo, tá? Isso aqui, não, é claro que é da palavra, é verdade, mas o que eu estou querendo dizer é que é possível você observar esse tipo de coisa. Se você vai chegando, como eu, dos 50 anos para cima, você começa a ter todo uma visualização do passado na vida, não só na sua própria vida, como na vida de todo mundo, e faz uma história. A vida começa a se transformar num livro de histórias, né? Você sabe de muitos testemunhos, muitas histórias, e a gente sabe que muita coisa que está dita na Bíblia é verdade, não só porque está na Bíblia, mas a gente vê na vida da gente acontecendo, não é verdade? Não só na sua própria vida, você pode ver, como na vida de outras pessoas, isso é muito óbvio, né? Pessoas escarnecedoras são pessoas que vivem doentes, né? E toda hora fica dizendo que, eu já vi infelizmente crentes
E aí você vai ver que é verdade mesmo. Eu já vi crentes que são uma bênção na igreja, mas têm uma vida de reclamar, só o tempo todo reclamando, amaldiçoando, dizendo que a vida não é ruim, que a vida é isso, aquilo, outro. E essas pessoas vivem sempre doentes. E por que vivem sempre doentes? Porque estão desprotegidas. E por que estão desprotegidas? Porque os seus lábios falam dolosamente. Quer viver uma vida completa aqui nessa terra? Pare de amaldiçoar, pare de difamar, pare de fofocar, pare de escarnecer, pare de falar dos defeitos dos outros, que você não é o juiz da vida de ninguém, irmãos. Isso é muito sério, né? O Salmo começa dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom, mas ao mesmo tempo ele fala tudo completinho, né? Deus é bom, mas se você continuar falando o que não deve, mesmo Deus sendo bom, Ele não vai deixar de ser bom, mas você pode abreviar a sua vida. E o pior, chega depois para dizer que Deus é soberano e que Deus matou o irmão lá, ou que era a vontade de Deus, e Deus sabe todas as coisas. É claro que Deus sabe, como eu sempre digo, Deus sabe todas as coisas. Agora Ele espera que você saiba o que está escrito na Bíblia, amém? Viu? Ele espera que você saiba o que está escrito aqui. E está dizendo aqui: se alguém quer viver todos os dias na terra, fecha a boca, só abre a boca para falar a palavra. Amém, queridos? A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é perfeita, e a vontade de Deus é o seu bem. Deus quer que você viva muitos dias aqui nessa terra. Deus quer que você viva em saúde divina. Deus quer que você viva em bênçãos. Deus quer que você viva em provisão. Mas toma cuidado com o que está no teu coração e com o que sai da tua boca. No 14 ele disse: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz. Veja que está vendo que o contexto é justamente isso, fofoca. Procura a paz, deixa de falar dos outros, porque toda semente de fofoca tem guerra no final, né? Tem confusão, porque o que você fala dá uma volta pelo mundo e depois volta, e muitas vezes volta deturpado, tá? Com as experiências e opiniões de terceiros, que não tem nada a ver com aquilo que você falou. É por isso que ele está dizendo: procura a paz. E diz mais: empenha-te por alcançá-la. Se alguém chegar para você e dizer: fulano fez isso, fulano não é crente, fulano fez isso, procura a paz, irmão. Procura apaziguar a vida dessa pessoa, né? Ministra perdão, ministra amor, tá? Porque é melhor ministrar perdão e amor do que botar mais uma lenhazinha naquela fogueira, e aí vai dar bomba, e a vida das pessoas são reduzidas por causa desse tipo de coisa. Um dos motivos é até mesmo quando as pessoas participam da ceia, porque eles acham que é normal falar mal de alguém, mas não é normal. Para um cristão não é normal, viu, meu irmão? Para um cristão filho de Deus não é normal falar da vida de ninguém, irmão, não é normal. E as pessoas acham que é normal, põem aquilo debaixo do tapete da ilusão e vão participar da ceia. Está comendo e bebendo veneno. Por quê? Porque esfaqueou o corpo de Cristo e agora é réu do corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba-se do cálice. E quando você se examina, você tem que observar isso aqui: refreie a língua do mal, para de julgar a vida dos outros. É por isso que no 15 ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quer um versículo mais direto do que isso? Os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor dos justos, irmãos. Mas pense bem, você já é justo porque você nasceu de novo. Você já é justiça de Deus. Mas quando alguém que é justo e é justiça de Deus difama os outros, ele está fazendo o quê? Ele, apesar de ser potencialmente e ser espiritualmente justo e ser justiça de Deus, ele está agindo com injustiça. Porque o que é injustiça? Pecado. E toda injustiça tem consequência. Todo pecado tem consequência. Mas os olhos do Senhor estão a favor dos justos, dos que andam em justiça, dos que não procuram viver falando mal ou difamando ou fazendo qualquer coisa maligna. Então é por isso que ele diz que o rosto do Senhor está, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E o 16 logo diz assim: o rosto do Senhor está contra, meu Deus, os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória.
Meu Deus. Ah, pastor, mas isso é da velha aliança. Eu discordo. Tá? Porque se um cristão vive praticando o mal, irmãos, o que você acha que acontece na vida de um cristão que está praticando o mal? Está sempre praticando o mal, sempre praticando. Com certeza, essa semeadura vai ter uma colheita. Então não cabe a nós temos a natureza de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Eu quero que você diga aí onde você está. Mesmo que você está cheio de gente ao redor, fala baixinho. Eu sou filho de Deus. Tá? E diga, eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Se você é filho de Deus e tem a natureza de Deus, é da natureza de Deus em você procurar o bem, viver uma vida de fidelidade. Se você cometeu algum pecado, confesse seu pecado, fica limpo diante do Senhor, para que venham tempos de refrigério sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males, o mal. Né? No versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Isso é uma repetição do que ele tinha dito antes, não é verdade? Ele diz exatamente isso, que os justos clamam e ele livra de todos os males, de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Agora aqui é mais um daqueles versículos que trata daquilo que nós falamos antes. Toma cuidado com esse versículo. Na nova aliança, ele tem um sentido espiritual, sim, mas você tem que ter muito cuidado com o que está passando na tua mente. Veja bem, perto está do Senhor dos que têm o coração quebrantado. Presta atenção, ele está dizendo aqui que o Senhor está perto daqueles que choram? Não. Ele não está falando isso, ele está falando dos corações quebrantados. E o que é um coração quebrantado? É aquele coração que reconhece que precisa mudar. Amém? Então, muitas vezes nas igrejas, vou falar nas igrejas mesmo, nós vemos dois tipos de crente. Tem um crente que vive chorando toda hora e pensa que esse versículo é para ele. E tem um crente orgulhoso, que sai, eu sou filho de Deus, eu não preciso, não, eu já sou justiça de Deus, então tudo que eu faço está certo. Né? Esse também está errado, os dois estão errados. O primeiro está errado porque acha que é chorando, as suas lágrimas, que Deus vai resolver a situação. Mas a Bíblia está falando, principalmente na nova aliança, um quebrantamento, a tristeza segundo Deus é a que opera arrependimento. Então, a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus no Novo Testamento opera arrependimento. Se você realmente precisa se arrepender e tem algo que você reconheceu que precisa mudar, é bem correto que você se entristeça mesmo se tem o coração quebrantado diante de Deus. Mas um coração quebrantado não é só chorar e reconhecer o pecado, mas um coração quebrantado, eu também entendo, um coração que é humilde, é um coração que está quebrado de toda e qualquer dureza, não é só tristeza, irmão, é de dureza. Uma pessoa que tem um coração correto diante do Senhor, uma pessoa que tem um coração quebrantado, Deus fala, a pessoa recebe. Esse é um coração quebrantado e humilde, amém? Deus fala, a pessoa recebe. Deus fala, diz, é verdade, e eu vou praticar isso aí. Isso é um coração quebrantado, amém? Então, Deus está perto de todos os que têm o coração quebrantado. E tem o outro lado, que é aquela pessoa que acha que, isso aqui é para a velha aliança, e eu não choro coisa nenhuma, porque eu sou justiça de Deus e tal. Mas a pessoa tem que ter cuidado, porque eu já vi também pessoas se escorando na fé, para ser orgulhoso ou orgulhosa, amém? Então não tenho nada aqui de nada, ninguém, estou na minha, fico na minha, tu fica na tua, e eu fico na minha, eu sei que eu estou certo, eu não tenho nada que pedir perdão de nada, que eu estou certo e tal, e eu sou justiça de Deus, sou abençoado e lá, e isso é orgulho, porque tem muitos erros. Eu quero dizer uma coisa, claro que Jesus estava tratando com fariseus a respeito de pecado, mas eu quero que levante a primeira pedra, né? Aquele que nunca falhou e que nunca cometeu algum erro. Ou melhor, levanta a primeira pedra aquele que não precisa mudar em alguma coisa. Porque eu sou sincero, irmão, eu preciso mudar.
Não, eu não estou vivendo em pecado agora. Eu não estou vivendo em pecado. Mas eu hoje preciso mudar. E por que eu preciso mudar? Porque eu preciso melhorar. Eu preciso cada vez mais buscar mais o Senhor. Não porque Ele está longe, mas porque eu tenho que criar esse ambiente na minha vida. Um ambiente de fé, um ambiente de salvação, um ambiente de cura. Então eu sempre preciso mudar alguma coisa, porque eu nunca estou no ponto que eu deveria estar. Como dizia o pastor Bud, né? O pastor Bud às vezes tem uma pregação, o povo, amém, amém. Aí ele dizia, tá bom pessoal, tá bom nada, tem que melhorar mais, irmão, melhorar mais. Para mim tem um entendimento também de mudar muitas coisas na nossa vida, tá? E não se escora, principalmente quem é pregador tem que ter cuidado para não se escorar na unção que ele tem. Nós precisamos mudar sim, todos os dias, para melhor, tá? Isso não quer dizer necessariamente que eu estou em pecado, mas que eu preciso mudar para melhor. Por isso é bom ter sempre um coração quebrantado diante de Deus. E ele diz também que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, tá? Toda pessoa que está debaixo de uma grande pressão, Deus livra e Deus salva. E ele diz no 19, continuando o contexto do que ele disse no 18, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não só vale no Velho Testamento, não, vale no Novo também. O que, pastor? Vale sim. Misericórdia, quebrado. Não aconteça isso comigo não, aflição. Mas Jesus não disse, os apóstolos não sofreram. E você está vivendo uma vida num castelo de fantasia? Você nunca teve problemas, nunca teve aflições, nunca teve dificuldades? Será que uma enfermidade não veio sobre a tua vida? Isso é uma aflição. Será que alguém não difamou você e não falou mal de você? Isso é uma aflição. Será que você não sofreu dificuldades no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudo? Isso é uma aflição. Será que você não teve que vencer até mesmo as dificuldades da sua mente que precisa ser renovada e você muitas vezes operou na carne e depois teve que se arrepender? Esse operar na carne é uma forma de sofrer uma tribulação ou uma aflição. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aflição na palavra no original tilipse significa pressão, né? No mundo você tem. E ele disse também outra coisa, não vos admirai que o mundo vos odeia. Se eles odiaram a mim, vão odiar você também. Então, o mundo odiar você, o mundo perseguir você, a aflição vinda sobre você, não fica triste não, irmãos, porque isso significa que você está confrontando as trevas. Quanto mais cheios do Espírito, de fé e de poder você anda, mais você confronta as trevas. Eu vou ter medo. Ter medo de quê, irmãos? Agora que é para ir para cima mesmo. Amém? Vai dar tudo certo, não vai faltar nada. Isso é fé. Aleluia, glória a Deus. Isso é intrepidez do Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, quanto mais você quiser agradar a Deus, mais você viver uma vida espiritual, mais você viver uma vida cheia da palavra, mais você viver uma vida de intrepidez. Eu sei que todo mundo é inteligente aqui, tá bom? Porque tem pessoas que logo vêm e dizem, você está passando dificuldade, alguma coisa semeou. É igualzinho os amigos de Jó, tá? Porque a maior lição do livro de Jó é essa, né? Não sei se você prestou atenção, quase todos os capítulos de Jó, em quase todos os capítulos o amigo estava dizendo alguma coisa do tipo, se tu está parecendo isso, Deus é justo. Claro que Deus é justo. Deus é justo. Se tu está padecendo essas coisas, você pode ter certeza que alguma coisa você semeou. É claro, como se diz, a meia-verdade é pior do que a mentira inteira, né? Porque eles diziam a meia-verdade, Deus é justo, Deus é fiel. E também eles até estavam dizendo um princípio espiritual, tudo que você semeia, colhe, também é verdade. Mas o grande pecado dos amigos de Jó é que eles estavam julgando Jó e dizendo que se ele estava desse jeito, era porque ele deveria ter semeado algo. Sabe que tem muitos crentes que são assim? Quando alguém está padecendo alguma tribulação, alguma semente essa pessoa semeou. Será que está na fé? Não seja assim, cuidado, que isso é um pecado também, irmãos. É um pecado grande, para falar a verdade, extremamente perigoso para a vida de quem comete esse tipo de coisa. Tem consequências, tá? Porque é um julgamento a respeito dos outros. Então esse eu vejo a grande lição de Jó. Jó, ele
não foi afligido por Deus, foi o diabo, né? Bom que se diga, o diabo que vem matar, roubar e destruir. E também Jó temia, então aquele temor foi, ele diz, aquilo que eu temia aconteceu. Então aquele temor abriu a brecha para aquelas aflições de Jó. Mas se você for ver, grande parte do livro de Jó é sempre essa coisa dos amigos dizendo que Deus é justo, Deus é fiel, o que é verdade, e que se Jó estava passando aquilo é porque foi alguma coisa que ele semeou. Então tome muito cuidado com isso, porque aflições virão, irmãos. Muitas são as aflições sobre o justo, mas a maravilha não são as aflições, é o que diz depois. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, irmão. O Senhor livra de todas, irmão. Que aflição você está passando? Pode ter certeza absoluta que o Senhor te livra. Ele livra pela palavra, Ele te livra pela unção do Espírito Santo, Ele te livra pelo poder do Espírito, Ele te livra até mesmo pela sua obediência de responder em fé aquilo que tem sido ensinado para você. Não tem sido ensinado para você que se você crê, você deve falar a palavra de Deus? E quando você fala a palavra, o poder de Deus se manifesta naquela situação. Quando você fala agindo em fé, o poder de Deus age naquela situação e cumpre-se o que o salmista diz: olha, muitas aflições o justo padece, mas o Senhor o livra de todas. Uma das grandes maravilhas, porque a nova aliança ela é maravilhosa, ela tem inúmeras maravilhas, né? Como diz a palavra evangelho, boas notícias, não é só uma, são várias. E dentre essas muitas notícias maravilhosas que a nova aliança nos traz, está essa coisa maravilhosa do nosso relacionamento e na nossa parceria com Deus. Deus é o nosso parceiro, irmão. Na nova aliança ele é o nosso parceiro. Quer ver um exemplo? Claro que Deus é o nosso parceiro. O fato de nós sermos o corpo de Cristo. Ora, irmão, se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, não existe um corpo separado lá no trono e uma cabeça desvinculada aqui. Nós estamos ligados ao cabeça. Então, Cristo e nós somos um, e nós somos cooperadores com Cristo naquilo que se faz, É por isso que a Bíblia diz, e o Senhor disse, que aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E ele disse também, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos co-participantes, nós somos não só co-herdeiros, mas nós somos cooperadores com Cristo, naquilo que Cristo e que o Senhor e que o Espírito Santo, que Deus quer fazer aqui nessa terra. Então, Deus precisa da sua boca, porque a sua boca faz parte do corpo. Deus não vai falar de lá e dizer, acaba isso aí, essa tormenta aí. Ele espera que você dê a resposta. Então Deus livra hoje na nova aliança através dos cristãos, irmãos. Quando você fala, Deus livra. Amém? Muitos não entendem essa revelação e fica só chorando e chorando, ô Senhor, tenha misericórdia de mim. E com certeza Deus age de uma forma sobrenatural em situações como essas, especialmente quando você é um novo convertido, uma pessoa que está chegando no corpo, e Deus e Jesus, como ele fez com Pedro, né, quando duvidou e estava afundando naquele mar lá, ele pega você, né, mas se você é tão velho espiritualmente como Pedro, ele vai dizer, ele não vai deixar a oportunidade passar, ele vai dizer por que você não creu. Então Deus é misericordioso e tira você das muitas águas e Ele te livra de tudo, sim, mas é preciso que você entenda, especialmente na nova aliança, o mais fundamental é uma vida de fé, é uma vida de confissão da palavra, é uma vida de intrepidez, é uma vida de ousadia. E esse tipo de coisa, fé, ousadia e intrepidez, vem pelo ouvir a palavra, irmãos. E não é só ouvir mecanicamente, mas realmente receber a palavra com avidez, como disse Pedro, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por meio dele seja dado crescimento, irmãos. É exatamente esse desejo, esse tipo de cristão que tem desejo pela palavra, é esse que permanece na palavra, e esse que permanece é o que se torna discípulo do Senhor, e esse que permanece e se torna discípulo é um braço de Deus aqui na terra, para operar sinais, maravilhas, para pregar o evangelho com intrepidez. Eu vou tirar o óculos só para fazer isso, que
tem coragem de olhar nos olhos das pessoas sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, que ministra através do olhar a Deus, porque os olhos são as janelas da alma, irmão. O que está na minha alma, o que é o meu meditar, deve sair não só na minha boca, mas na minha prática de atitude, na minha maneira de olhar, na minha maneira de falar, sem impostação de voz, sem falsidade, sem atitude religiosa. Isso é a vida de Deus, irmãos. Nós estamos cooperando com Deus, como diz lá João 15, Ele é a videira e nós somos os ramos. Ora, irmãos, a seiva passa pela videira e flui pelos ramos, para que ele vá e vão e dê fruto, irmãos. Você tem que estar conectado com a videira, e a parte dessa conexão não é só receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Parte dessa conexão não é só participar de todos os cultos e de estar junto com os irmãos, mas parte dessa conexão também é a revelação da presença sempre constante do Senhor e de que você é um sempre com Ele. Você vai para a universidade, o Senhor está contigo. Você está tomando banho, o Senhor está contigo. Você vem para a igreja, o Senhor está contigo. Você vai pelo carro dirigindo, o Senhor está contigo, porque você é um com Ele. Como diz a palavra também, aquele que é do Senhor se torna um com Jesus, se torna um com o Senhor. Sabe, essa percepção da presença de Deus faz parte desse crescimento, irmãos. Essa percepção da presença de Deus livra a pessoa, né, do mal. Esse é o temor ao Senhor. Você fica livre de toda e qualquer coisa desse tipo por causa da percepção da presença de Deus. Então, finalizando o Salmo, ele diz: preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Esse versículo faz o link com o quê? É um versículo revelacional, é um versículo que revela, é um versículo, melhor dizendo, profético. Ele faz uma profecia a respeito do sofrimento, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra que diz que os ossos deles não seriam quebrados. O salmista Davi, que além de salmista e rei de Israel, era um profeta, e ele aqui está profetizando a respeito do Messias que viria depois, o nosso Senhor Jesus, e que nenhum dos seus ossos seria quebrado. É bom que você entenda isso, que a profecia tem essa característica. Numa mesma profecia, ele pode estar profetizando a respeito de algo que está acontecendo naquele momento, de algo que vai acontecer alguns anos depois, e de algo que vai acontecer milhares de anos depois. Nós vemos isso claramente nas profecias, né? Em Joel, inclusive, a gente vê isso, né? Profecias que se cumpriram nos dias logo depois, e também que tem a ver com os últimos dias, com os dias de hoje. E aqui, essa profecia, de repente, ele dá uma profecia a respeito do que seria a paixão de Cristo, de algo que ia acontecer no futuro. E finaliza dizendo mais algumas verdades. Versículo 21: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados, tá? Isso aqui ainda vale para o dia de hoje, tá? Versículo 22: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Oh, aleluia! Quem confia no Senhor não será condenado. Eu confio no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Pois saiba, você não será condenado. E eu estou falando de todos os níveis de condenação. Primeiro, claro, você já sabe que não será condenado com o ímpio para a morte eterna, porque você recebeu Jesus. Mas também eu creio que está escrito aqui a respeito de toda e qualquer condenação. Condenação maligna, qualquer difamação, tudo aquilo que é injusto, isso não vai prevalecer sobre a sua vida, porque você confia no Senhor de todo o coração. Quem confia no Senhor de todo o coração não será condenado. Quem confia no Senhor de todo o coração, como diz no versículo anterior desse salmo, não sofrerá vexame. Quem confia no Senhor será resgatado. Quem confia no Senhor será livre de toda e qualquer tribulação. Muitas podem ser as tribulações dos justos, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Está dado o recado. Receba isso no seu coração. Pratique essa palavra. Você não está sozinho. O Espírito do Senhor está contigo. Jesus está contigo. Deus está contigo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos. Amém?
Sejam abençoados.